as instituições, as legislações estão aprendendo como tratar com uma nova realidade, como tratar com uma instrumentalização por parte de alguns, uma instrumentalização ilícita, uma instrumentalização irregular de um instrumento muito bom. O instrumento é bom, as redes sociais, mas vêm sendo instrumentalizados para atacar a democracia, para atacar o Estado. O fato de o Brasil ter a rede social X bloqueada nesse momento faz com que a gente vá para uma lista ali de países que não é tão confortável de estar, né? Onde o X é bloqueado, como Rússia, China, Irã, Coreia do Norte. Agora, na opinião do senhor, há um paralelo entre o bloqueio do Brasil e o bloqueio nesses países? Ou aqui no Brasil está acontecendo algo que dá para a gente dizer que é mais ou menos inédito, de uma instituição ou um país democrático enfrentando a corporação X? Qual que é a avaliação do senhor de que ponto nós estamos nesse momento com esse bloqueio do X aqui no Brasil? Olha, Vitor, e antes de mais nada, boa tarde a você, boa tarde a todos os assinantes. Me parece que esse caso do bloqueio do X no Brasil é um caso paradigmático, um caso sem precedentes e que, de certa maneira, ele cria uma nova onda. Eu acho que ele... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de setembro de 2024, são 8 horas da manhã. Hoje é dia de Alexandre de Moraes desmoralizar seus críticos. É a vez de ele reagir a tudo que tem sido dito contra si, sobretudo pela mídia neobolsonarista. Disseram tudo o que quiseram sobre Alexandre de Moraes impor a lei brasileira sobre o deboche do bilionário fascista. Chegou a hora de o ministro reagir. Moraes usou uma estratégia inteligente para impedir que os bolsonaristas do Supremo Tribunal Federal façam discursos pró-Musk caso decidam dissentir da sólida maioria que se formará hoje para apoiar a decisão do ministro de suspender a rede de Elon Musk no Brasil. Mesmo que Nunes Marques e André Mendonça, indicados por Bolsonaro, ajam dessa forma, tentem fazer algum discurso pró-bilionário, não poderão lacrar para a mídia, graças à estratégia de Moraes. Mas existe a possibilidade de não se isolarem ante um tribunal que pretende reafirmar seu poder, mandando um recado não só para Musk e os bolsonaristas, mas também para o Congresso e a mídia neobolsonarista, que são Folha de São Paulo e o jornal O Estado de São Paulo. E o STF já começou a votar. Moraes, obviamente, votou para manter a própria decisão sobre o X e um segundo ministro a votar já o acompanhou. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E vamos em frente. Bom, como você sabe, na última sexta-feira, dia 30, o STF determinou a suspensão do X, antigo Twitter, em todo o território nacional. E a decisão foi bastante dura. O Alexandre de Moraes fala em organização criminosa e incitação ao crime, tendo o X como cúmplice. E o Alexandre de Moraes convoca a primeira turma do STF para analisar a suspensão do X nesta segunda-feira. Essa estratégia vai ter efeitos muito efetivos, por assim dizer, no sentido de mandar esse recado que eu estou falando, e a estratégia impede que a sólida maioria que vai se formar, e talvez produza até unanimidade, tá? É possível que os ministros bolsonaristas não se isolem no Supremo, até porque eles sabem que vão ficar lá por décadas
e não interessa a eles comprar uma briga por um bilionário que não está nem aí para eles e também por um político como Jair Bolsonaro, que na verdade está aí às beiras às portas do cárcere, né? Todos os jornais anunciaram isso. Moraes convoca reunião de ministros do STF para avaliar a decisão sobre o X. A primeira turma do STF julga hoje a decisão de Moraes que suspendeu o X. Moraes libera a decisão que suspendeu o X para julgamento nesta segunda pela primeira turma do STF. No Correio Brasiliense, ministro Alexandre de Moraes convoca a STF para analisar bloqueio do X. E aqui na Globo News você tem essa decisão que eu tenho também uma análise de um especialista mostrando o seguinte, que o bloqueio do X no Brasil não tem nada a ver com os países autoritários, minha amiga, meu amigo, que bloquearam o X, não é? Aqui no Brasil, o X não foi bloqueado por razões ideológicas, como no Irã, na China, na Rússia e vários outros países. Não é? Aqui no Brasil, o bloqueio foi porque o dono da plataforma descumpriu ordens judiciais de bloquear uns determinados perfis e não quer pagar multas que a justiça impôs ao descumprir ordens judiciais. Tem gente que está foragida, cometeu crimes aqui no Brasil, está sendo procurada por participar da tentativa de golpe de Estado no Brasil, não é? De destruírem Brasília e tentarem dar um golpe no Brasil. Essas pessoas se evadiram ou não podem falar porque estão sendo investigadas por tentarem dar um golpe, e o Elon Musk não quer cumprir as ordens da justiça brasileira, então foi bloqueado. Tem nada a ver com Irã, com China, com Índia, com coisa alguma. Bem disse o especialista que você acabou de ouvir. Bom, o Moraes já votou para manter o X suspenso em julgamento na primeira turma, e na verdade esse julgamento na primeira turma, se houver qualquer dissensão, ele pode acabar no plenário, ou até o próprio X pode entrar na justiça para pedir que vá para os 11 ministros. Mas a decisão da primeira turma deve ser acachapante e deve fazer com que o X se conforme com a decisão. Senão, vai ser pior para eles. O Moraes não tem pressa, né? O ministro Alexandre de Moraes votou a favor de manter a suspensão do X. Ele é o relator do processo. E ele também removeu o sigilo do processo agora público. O voto de Moraes foi o primeiro. Além dele, a primeira turma conta com Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Não se vê a possibilidade de nenhum desses ministros votarem a favor do X. Por isso que o caso deve passar para o plenário, para os 11 ministros, porque basicamente o X deve pedir, confiando aí no Nunes Marques e no André Mendonça. Mas um segundo ministro, o Alexandre de Moraes, diz na sua decisão, para manter a decisão que ele tomou, ele diz que o X desobedeceu o STF para criar terra sem lei na internet, disse o Moraes no seu voto. A ordem de bloqueio do X, instituída pelo Moraes, começou a ser votada na primeira turma e o Alexandre de Moraes conta todo o caminho feito para tentar encontrar e notificar representantes do X no país. A primeira turma começou a julgar o caso à meia-noite de hoje. Além de Moraes, vão votar Carmen Lúcia, Fux, Zanin e Flávio Dino. Os integrantes da turma têm até as 23h59 de hoje para referendar ou renegar a decisão de Moraes. No voto, Moraes lembra que os responsáveis pela empresa insistiram nos reiterados e conscientes e voluntários descumprimentos das ordens. Isso para, segundo Moraes, instituir um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais.
E a tática do Alexandre de Moraes, para evitar a reação dos ministros indicados por Bolsonaro, foi muito simples. Aqui fica mais fácil de entender. Ao enviar para a primeira turma do STF sua decisão de suspender o X, o Moraes evitou debates no plenário. Esses debates ainda poderão acontecer se houver recurso ao plenário. O Alexandre de Moraes enviou o caso para a primeira turma para não ouvir os votos de Nunes Marques e André Mendonça, que se supõe que eles poderiam votar a favor do Elon Musk. Então, se o caso terminar na primeira turma, não vai ter debate. Se recorrerem ao plenário, aí sim haverá debates. Bom, o bloqueio do X, a primeira turma tende a manter a decisão do Alexandre de Moraes. A maioria no colegiado é formada com apenas 3 votos na primeira turma. Deve ser unânime, mas se for para o plenário vai ser unânime, pode não ser unânime, né? Mas a maioria vai ser de 9-2. Enquanto isso, o Foro de Madrid, que é o contraponto ao Foro de São Paulo, diz que o bloqueio do X é atentado contra os brasileiros. É aquela coisa, né? O negacionismo. Hoje no Brasil você tem muito negacionismo, principalmente da direita, né? Há alguns casos na esquerda que nega aí algumas coisas, mas no caso da extrema direita, da direita, tem esse negacionismo de não querer entender que o sujeito não existe nenhum país no mundo, nenhum país democrático que permite que uma empresa estrangeira atue nesse país sem ter um representante legal. A Folha de São Paulo, aliada de Elon Musk e de Bolsonaro, até soltou uma matéria dizendo que há empresas no Brasil que não têm representante aqui. E falou de joguinhos online que podem ser acessados do Brasil. Não é uma empresa que atua aqui, ela tem uma plataforma que você pode entrar e jogar aqui no Brasil, mas não é pago, é de graça, é para produzir publicidade, é outra coisa. E você tem os sites pornográficos, não é? Não é porque joguinhos online e sites pornográficos não tem representante no Brasil que você vai liberar uma plataforma que tem amplos negócios, explora publicidade, interfere na política. Não tem o menor sentido isso. Bom, o STF rejeitou a ação contra o bloqueio das contas da Starlink, e a Starlink diz que vai divulgar, vai permitir via satélite o acesso ao X. O Alexandre de Moraes, ele como as contas da Starlink estão bloqueadas e tem muito dinheiro lá, ele vai tirando dinheiro de multa de lá, não precisa nem tirar do ar. Vocês querem usar? Pode usar, mas vai sair caro. Ou pode, inclusive, suspender a Starlink, né, impedir que o sinal seja enviado, e aí, se isso for feito, vai ter um efeito mais complicado num primeiro momento, mas a Starlink não é a única empresa que usa sinal via satélite. O STF pode muito bem confiscar o equipamento dos usuários e direcionar esse equipamento para outros satélites de outras empresas que oferecem internet via satélite. Inclusive, o Globo ele faz uma pergunta bastante interessante. O Elon Musk aceitou bloquear as contas no X na Turquia e na Índia. Por que no Brasil foi diferente? Pergunta o portal G1 da Globo, não é? E é uma pergunta muito boa. E por último, o Flávio Dino já seguiu o voto do Moraes. Na verdade, não se tem dúvida aí. Fux, Kamen Lúcia e Zanin vão seguir o voto do Alexandre de Moraes. Vai ser unânime na primeira turma. E se tiver que ir para o plenário, se o X, né, ou vai ter que ser o X mesmo, que é a parte interessada, se ele recorrer ao plenário, aí vai ter o voto dos outros ministros
e na pior das hipóteses serão 9-2, o placar vai ser de 9-2. Bom, aqui uma denúncia de que o Pablo Marçal usa dados falsos de banco e seguradora para vender a fama de bem-sucedido. O candidato ao prefeito de São Paulo diz ser dono de banco e seguradora que não estão em seu nome e não tem autorização para operar no Brasil. É fraude em cima de fraude. Agora, denúncia, a justiça não faz nada, o sujeito vai avançando, né? Esse é o problema. O Arthur Lira está com medo de perseguição fora da presidência e pede proteção a candidatos à presidência da Câmara. E, na verdade, a proteção que eles podem dar qual é? É zero, porque é o Judiciário. O Judiciário dava moleza para o Arthur Lira, na verdade, porque ele tem poder de incendiar o país, colocar impeachment em pauta, ficar provando loucuras. Então, ele pode seguir o caminho do Eduardo Cunha, que enlouqueceu, não é? E botou impeachment da Dilma em votação, liberou emendas, não é? Tornou as emendas impositivas, as emendas ao orçamento. Então aí o Lira ele quer que quem o suceder na presidência da Câmara haja assim. Se fizer alguma coisa com o Lira, eu vou fazer o que o Lira faria. Por que esse novo presidente da Câmara faria isso? Em tese, porque ele sabe que amanhã pode ser com ele, né? Bom, enquanto isso, a Comissão de Mortes e Desaparecidos vai focar na Vala de Perus. É um cemitério clandestino, a Vala de Perus, em que a ditadura escondia os corpos daqueles que matava. Para que você tenha uma ideia, tem 1.049 ossadas nesse local. Isso é para quem gosta de defender a ditadura militar. O governo baixa a guarda e a bancada da bala se reorganiza. Bom, o que na verdade se reorganiza, o que eles estão querendo no primeiro momento é permitir que tenha clube de tiro perto de escolas. Dizem que a maioria dos clubes de tiro estão perto de escolas e não querem ter que mudar de endereço. O Amorim, o assessor especial de Lula, né? O Celso Amorim, assessor especial de Lula, ele conseguiu travar a compra de blindados de Israel. E o exército não quer saber, ficou irritadinho e tal, mas o Netanyahu insultou o Lula, não é? Insultou o presidente da república de um país e desrespeitou esse país. Mas o exército diz que não, que o negócio não tem nada a ver, como o Brasil ainda mantém relações com Israel, então não haveria por que comprar. É brincadeira. O negócio é de R$1 bilhão, o Lula é insultado e o país vai dar R$1 bilhão para o país que insultou. Não tem sentido, né? Brasileiros que subiram a rampa com o Lula veem avanços, mas querem mais. Tem sempre um mais, mas é óbvio que eles apoiam. Todos nós queremos mais, eu quero mais, você quer mais, mas os avanços são inegáveis. E por fim, o PSB da Tabata acusa Marçal de usar dados obtidos com venda de cursos para disparo de e-mails. Ele vendia cursos e tem um cadastro, e ele usou esse cadastro para informar o endereço da nova rede social dele, o que é proibido após ele ter tido as redes anteriores derrubadas pelo TSE. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.